Olá, eu sou Cristiane Guimarães, sou psicóloga, sou professora de psicologia e eu trouxe aqui agora para vocês um autor, uma autora que é muito conhecida, né? Na verdade, ela ficou muito conhecida por ser a filha do Freud, mas ela também tem uma teoria que é muito importante, muito interessante para a gente conhecer e para analisar o desenvolvimento, né? A Ana Freud, ela era a sexta filha do Freud, né? Nasceu em 1895, coincidentemente aí o ano que o Freud gravou, ou que o Freud escreveu o estudo sobre histeria, e ela morreu em 1982, em Londres, né? A família de Freud foi para Londres na época da Segunda Guerra, por conta da perseguição dos nazistas. A Ana, ela era conhecida por ser o cérebro, né, e ela tinha uma disputa com a Sophie, que era uma irmã muito bonita, né, e ela tinha essa disputa pela atenção do pai. Isso é uma coisa importante a gente saber sobre a biografia dela, né, porque ela foi a única filha que seguiu os passos do pai e se aproximou muito dele por conta da teoria. Ela era muito inteligente, dominava vários idiomas, hebraico, alemão, francês, inglês, italiano, e ela iniciou a vida profissional como professora. E essa também é uma questão importante, porque ela tem uma pegada mais pedagógica no trabalho dela. A gente percebe, lendo a Ana Freud, que existe uma pegada mais pedagógica, né? Mais de orientação, muito ligada à educação. A Ana mudou-se da Áustria para a Inglaterra, como eu já falei, por conta da perseguição dos nazistas, né? Durante a guerra, ela organizou a creche Hampstead, que mais tarde transformou-se em uma clínica de terapia para crianças com transtornos mentais. Foi a única a seguir os passos do pai, tornando-se uma famosa psicanalista. E, assim, né, já que estamos falando de psicanálise, como eu disse, né, ela tinha uma disputa com a irmã bonita, né, a irmã que era mais bonita, então ela desenvolve aí, para ter a atenção do pai, essa questão aí da teoria, né, e se aproxima dele por conta disso. Ana nunca se casou, dedicou a sua vida à psicanálise, ao pai e às suas obras, tendo organizado o Museu de Freud em Londres, né? Pedagoga, ela era pedagoga, isso tem uma influência na sua prática clínica com crianças, como eu já mencionei, tem uma questão assim de orientação educacional. Principais contribuições da Ana, né? Prática clínica com crianças, lembrando que o Freud não desenvolveu muito essa questão das crianças, né? A Ana Freud tinha uma questão na época, né, com a Melanie Klein, né, com relação a o atendimento, a prática clínica com as crianças. Ela também trouxe a questão dos mecanismos de defesa e a teoria da psicologia do ego. Aliás, um dos textos mais famosos, livros mais famosos dela é O Ego e os Mecanismos de Defesa. Então, ela desenvolveu muito intensamente essa questão dos mecanismos de defesa. A ênfase da teoria dela, do trabalho dela, né, do desenvolvimento da criança, teoria do desenvolvimento que preconiza determinados padrões de normalidade e anormalidade, e o interesse maior, né, a ênfase, as questões voltadas para a adaptação da criança ao social, do que as questões concernentes à produção do inconsciente. Você vê que tem uma pegada aí mais pedagógica, né? A resolução do conflito emocional está relacionada à supressão do sintoma. Se o sintoma não está em conformidade com o social, sua supressão permitiria a resolução do conflito, né? Então, tem essa questão de uma adaptação, né? A remoção do sintoma do comportamento inadequado levaria à adaptação ao social. Então, essa questão da adaptação é forte na perspectiva dela, né? Ela tinha uma descrença da criança conseguir estabelecer a transferência, que é um tema importante para o Freud, né? Mas ela tinha essa perspectiva.
Para ela, né, o analista é, ao mesmo tempo, terapeuta e educador. As crianças são frágeis para submeterem-se a uma análise, não desenvolveriam transferência e não eram capazes de livre associação. Então, a proposta de trabalhar com as crianças, a partir da visão dela, é diferente de uma proposta, basicamente, né, assim, fundamentalmente psicanalítica do pai, né? Brincar para ela é uma atividade expressiva e não simbólica, pois o simbólico estava ligado ao reprimido e ela não percebia isso nas crianças. A participação dos pais era necessária, né? Então eram realizadas entrevistas com os pais para colher informações e, se necessário, orientá-los na educação do filho. Você vê, tem sempre essa pegada aí pedagógica de orientação, né? Porque é da formação dela propriamente. Ana Freud também fez importantes contribuições para a compreensão da psicologia do ego, explorando a maneira como o ego se desenvolve e se adapta a diferentes situações. Então, você vê que, assim, enquanto existia, né, na perspectiva freudiana, de uma maneira simples, eu estou falando, uma questão, né, do inconsciente, né, dos processos do id, a Ana vai dar uma ênfase às questões do ego, né? Ela enfatizou a importância da análise do ego no tratamento psicanalítico. Foi defensora dos direitos das crianças e da necessidade de fornecer a elas um ambiente seguro e amoroso para crescerem e se desenvolverem, porque o ego, né, está se desenvolvendo nesse ambiente e ele precisa ser assim, adaptável, ele precisa se sentir seguro, né? O ego, a criança precisa se sentir segura para se desenvolver. Escreveu vários livros e artigos sobre psicanálise infantil e educação infantil, né? É classicamente reconhecida na história da psicanálise como a filha de Freud, como eu iniciei falando, e analisou o ego, os mecanismos de defesa, que é, penso, o seu livro mais famoso, né? Ela foi responsável por contribuir com a perspectiva teórica clínica denominada psicologia do ego. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter na cabeça, né? Ana Freud, psicologia do ego. O que é isso, basicamente, né? A psicologia do ego. O ego é uma parte da mente responsável por equilibrar as demandas do id, do superego, da realidade. Então, ela vai dar ênfase a essa instância psíquica, ainda mais se tratando das crianças. Para manter esse equilíbrio, o ego utiliza uma série de estratégias conhecidas como mecanismos de defesa. Esses mecanismos servem para proteger o indivíduo de ansiedades e conflitos internos ou externos. Então, o que a Ana Freud vai falar, e a gente sabe também dos mecanismos de defesa, é que eles vão servir, como o próprio nome diz, eles servem para defender o ego daquilo que é desorganizador para ele, seja por uma questão, né, um desejo, alguma coisa interna, seja por eventos externos que afetem o ego. Então, esses mecanismos, eles vão servir para essa nossa proteção, ok? Por isso ela dá tanta ênfase aí a essa construção do ego na infância, né? Desse ambiente seguro, desse ambiente afetuoso, da orientação dos pais para que essa criança, esse sujeito, se desenvolva com um ego saudável, né? O ego tem um papel crucial na regulação do conflito psíquico. Um ego saudável é essencial para o funcionamento psicológico adequado. Aí a gente vê, né, a ênfase que ela dá na construção, né, no desenvolvimento dessa instância psíquica. Ela enfatizou a importância do desenvolvimento infantil na formação do ego, como eu estava falando, o ambiente seguro, o ambiente afetuoso, orientação para esses pais, para que eles possam favorecer esse desenvolvimento, né, se tratando de criança, que foi a sua principal ênfase. Os mecanismos de defesa evoluem e se refinam ao longo da vida, contribuindo para a adaptação do indivíduo ao seu ambiente. Então, ao longo da vida, a gente vai trabalhando esses mecanismos, desenvolvendo, se protegendo e desenvolvendo um ego que vai regular a nossa vida psíquica.
E aí a gente tem, eu penso que é importante a gente conhecer uma série de mecanismos de defesa, que eu vou citar aqui fundamentalmente, basicamente, como eles funcionam, mas é importante a gente conhecer o que são e alguns dos principais, né? Que a Ana Freud aí fala dos mecanismos de defesa? Quais mecanismos de defesa? São muitos, né? A negação, que é negar a realidade de um evento ou emoção dolorosa, e aí podemos citar vários exemplos, né, de negação da realidade. Repressão, bloquear as memórias ou sentimentos indesejados da consciência. Lembrando, assim, que os mecanismos de defesa, eles funcionam e eles precisam de energia, e obviamente que o funcionamento deles envolve todo o nosso funcionamento psíquico, tá? Projeção, que é atribuir os próprios sentimentos ou pensamentos indesejáveis a outra pessoa, ou eventualmente até uma instituição, ou né, não, a culpa não é minha, não sou eu, é a instituição, é a faculdade, é a escola, né, por exemplo, né, a escola do meu filho que está fazendo isso. Racionalização, que é criar justificativas racionais para o comportamento ou emoções indesejáveis. Sublimação, que o Freud fala em algum texto, né, lá dentro da obra dele, que é o mecanismo de defesa mais elaborado, né, que é transformar impulsos inaceitáveis em atividades socialmente aceitas, como artes ou trabalho. Então, transformar, por exemplo, uma agressividade ao invés de direcionar para alguma pessoa, mas direcionar para a arte, direcionar para um esporte, né? Então, isso seria uma sublimação. A regressão, que é retornar a comportamentos infantis para lidar com ansiedades, né? Formação reativa, que é agir de maneira oposta a um desejo inaceitável, então, assim, aquele desejo está levando para um lado, e aí você vai trabalhar exatamente no oposto disso. O deslocamento, que é redirecionar emoções intensas de um objeto para outro menos ameaçador, né? Então, ao invés de você se aproximar daquilo que te ameaça, você se aproxima de um outro objeto que é mais controlável para você. Introjeção, que é incorporar características de outra pessoa para lidar com a ansiedade. Identificação, que é adotar características de alguém como com quem causou-lhe dor ou sofrimento. Então, você se identifica com aquela pessoa que te causa sofrimento. Fuga da realidade, que é evitar lidar com a realidade por meio da fantasia ou isolamento. E compensação, que é esforçar-se para compensar uma fraqueza ou falha percebida. Esses mecanismos de defesa são os principais conhecidos. Todos eles têm várias nuances e vários modos de funcionamento, dependendo do sujeito, mas a gente precisa conhecer, porque esse é um ponto importante dentro da teoria da Ana Freud, ok? Então, espero que tenha sido bom para vocês e espero que a Ana Freud deixe de ser só filha do Freud, mas para ser considerada sim, e ela é uma pessoa importante dentro da psicanálise, ok?